A Champions League é a maior competição do futebol de clubes. Ela reúne grandes times europeus e estrelas mundiais. Por isso, é até curioso pensar que o humilde Wolverhampton foi fundamental para a criação dessa competição. Mas como a Champions League foi criada? Bom, antes de 1955 já existia a ideia de competições que buscavam o enfrentamento de clubes de diferentes países, como a Copa Mitropa e a Copa das Nações, que só teve uma edição em 1930. Enquanto isso, aqui na América do Sul já existiam competições continentais e até mundiais, como o Campeonato Sul-Americano de Clubes e a famosa Copa Rio. Elas deram muito certo e é óbvio que os europeus viram tudo isso de longe. Em 1954, o primeiro grande passo para a criação da Champions League foi dado. Esse passo foi a fundação da UEFA, que começou a mandar no futebol europeu, e a intenção de tudo isso era unir os países, o que funcionou. Um ano depois, a Taça dos Clubes Campeões Europeus foi criada. Mas a ideia não veio da UEFA, e sim de jornalistas franceses. Eles eram Jacques Codet, Jacques Ferrand e principalmente Gabriel Hanot. E todos eles eram do jornal L'Équipe. Hanot era muito visionário e já em 1934 propôs algo como o embrião da Champions League. Resumindo, ele propôs que os clubes participassem de ligas estrangeiras por um período de tempo. Mas a ideia não foi pra frente porque os clubes não aderiram muito a ela e porque uma grande guerra estava por vir. Mas depois desse período turbulento, tudo conspirou para a criação da Champions League. Nos anos 50, as viagens aéreas já estavam embutidas na logística dos clubes, e isso facilitou muito o deslocamento deles. E também os jogos começaram a ser disputados de noite. Tudo isso colaborou para a criação da Champions. Outro ponto essencial para essa virada de chave foi a Inglaterra, que até o meio do século XX era muito resistente e não era nem um pouco aberta para os times internacionais. Ela não era muito fã do futebol internacional e também não gostava muito dessa ideia de uma competição continental e mundial, principalmente a Copa do Mundo. Inclusive, ela não quis participar das 3 primeiras Copas do Mundo, o que deve gerar arrependimento até hoje. Mas nos anos 50 isso mudou consideravelmente, porque a Inglaterra jogou sua primeira Copa em 1950 e ficou mais aberta para o futebol internacional, com equipes do país jogando contra outras equipes internacionais. Dentre esses amistosos, o mais marcante, pelo menos no futebol de clubes, foi entre Wolverhampton e Honvéd, que pode ser bem desconhecido atualmente, mas na época era a base da fortíssima Hungria e contava com Puskás. No dia do jogo, Desmond Hackett escreveu no Daily Express: "Quanto tempo essas equipes glamourosas continuarão a atrair multidões para partidas sem título? Quão mais sensato e absorvente nesta era de avião a jato organizar uma série de Copas da Europa sob as luzes que nem sempre são tão douradas. Deixe os campeões da liga de cada nação entrarem no chapéu para uma rápida competição eliminatória. Deve ser um best-seller de futebol. Rolf, Celtic, Honvéd, Dinamo, FC Áustria, Milan, Kaiserslautern, Racing Clube de Paris e assim por diante." Para completar e inflar os ânimos, ele falou: "O Wolverhampton Wanderers tornou-se o Wolverhampton Wondermen, campeões de clubes da Europa quando finalmente superou os húngaros estrelados em Moriné." Isso não foi nem um pouco bem visto por Hanot, que desaprovou a arrogância dos ingleses e falou que as suas equipes deveriam jogar contra os adversários em seu país natal, num ambiente desfavorável. E para fechar com chave de ouro, ele deu a deixa que faltava. Se os ingleses estão tão certos de sua hegemonia no futebol, então este é o momento ideal de criar um torneio europeu. Com essa troca de farpas, ficou claro que essa competição foi essencial para a criação da Champions. E também era claro para os clubes que essa competição seria algo estrondoso, até para os ingleses. A insatisfação de Hanot era compartilhada por muitas outras pessoas, mas ele meio que foi o porta-voz dessa insatisfação, colocando para fora o que estava entalado na garganta. Em uma publicação no L'Équipe, ele publicou como funcionaria a competição. Uma equipe de cada associação nacional deveria ser inscrita na competição eliminatória, que seria disputada na forma de um mata-mata. Os jogos aconteceriam no meio da semana, sob os holofotes, já que seriam à noite, e a final seria disputada em Paris, na França, que coincidentemente é o país e é onde fica o jornal dele, ou ficava, né? Logicamente, houve uma ótima recepção à proposta e para melhorar a situação, o Real Madrid e Santiago Bernabéu ficaram encantados. Mas, surpreendentemente, a UEFA não teve a mesma resposta e não queria organizar a competição. Então, L'Équipe teve que matar o problema no peito e se reuniu com os clubes para organizar a criação da competição. Mas a FIFA, que não é boba, e estava com medo disso se tornar algo grande, assumiu o controle. Então, ela obrigou sua subordinada a organizar a competição, que inicialmente se chamaria de Taça dos Clubes Campeões Europeus. E, curiosamente, aconteceria nos moldes propostos por Hanot. O Chelsea deu uma desculpa esfarrapada de calendário e decidiu não participar da competição. Com isso, a Inglaterra não teve um representante nela.
No fim das contas, a primeira Champions contou com os campeões nacionais da Bélgica, Dinamarca, Suécia, Itália, Espanha, França e Alemanha, além de outros 9 clubes convidados. O primeiro jogo da Champions já foi alucinante, contou com um empate de 3-3 entre Sporting e Partizan. Nesse jogo, João Martins marcou o primeiro gol da história da Champions. Falando em gols e Partizan, o primeiro artilheiro da competição foi Milutinovic, que fez 8 gols. Já os 3 principais candidatos ao título eram o Milan, o Stade Reims e obviamente o Real Madrid. O Milan era bem forte, contava com jogadores como Schiaffino, Nordal, Liedon e Cesare Maldini, também conhecido como o pai do Paolo Maldini. O Stade Reims era o representante da França, o país do L'Équipe, e ele contava com jogadores de seleções, mas o craque do time era Raymond Kopa. Já o Real Madrid era comandado apenas por Di Stéfano, e era o time que lutou ferrenhamente para a criação da Champions. Os 3 times chegaram nas semis, e Milan e Real Madrid se enfrentaram nessa fase. Depois de 2 jogos épicos, a equipe merengue foi para a final. Já os franceses passaram do Hibernian e tiveram a chance de ser campeões em casa. Jogar na França era uma boa vantagem, mas não era o suficiente para parar uma equipe que seria uma das melhores e mais vencedores da história. O Reims começou bem, com 2-0 no início do jogo, com um gol de Leblond e Tamplin, mas Di Stéfano diminuiu e Real empatou. O Stade até voltou à frente com gol de Hidalgo, mas o Real não estava para brincadeira e com gols de Marquitos e Real novamente se sagrou o primeiro campeão da história da Champions League. Esse era só o início de uma grande dinastia nos anos 50 e o início de uma trajetória vitoriosa do clube na competição. E bota vitoriosa, né? É loucura pensar que a maior competição do futebol de clube surgiu entre um amistoso entre 2 equipes que nem marcam presença na competição. Isso mostra que o futebol é cíclico e um clube pode estar no topo e em outro dia estar no fundo do poço. Principalmente o Honvéd, porque ele tá muito mal na segundona húngara. A Champions, que na época era chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus, pode ter demorado um pouco para surgir. Mas depois de sua criação, nada foi suficiente para parar essa competição no futebol de clubes. E até hoje ela mantém o status de maior competição do futebol de clubes. Bom, meu nome é Matheus, eu peço que você deixe seu like no vídeo para ajudar no engajamento dele. E eu também peço sua inscrição e ativação do sininho para sempre estar ligado nos novos conteúdos. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Qual a Champions que você mais se recorda, que você mais tem lembranças positivas? Deixe sua opinião nos comentários. E no mais, é isso. Então, tchau e até logo!